Livro de 1 Samuel, capítulo 25, narra a história de Davi, Nabal e Abigail. Este texto é um texto muito longo, porém eu não vou trazer nenhum versículo aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Mas antes que eu ingresse nesse texto, é preciso entender que no capítulo anterior, no capítulo 24, Davi tinha jurado a Saul de morte. E Davi agora está fugindo de seu sogro Saul. E a Bíblia diz que agora ele não tem mais para onde correr, porque ele já viveu muito tempo nesta vida fugindo do seu sogro. Ele já não tem mais para que caverna ir, para que lugar ir, e ele está no deserto de Maom. Lá tem um fazendeiro que era o maior da região. E o texto diz que ele se chamava Nabal. Nabal era muito duro e muito grosseiro, sabe aquelas pessoas bruta, sistemática? Era Nabal. Só que o texto diz que Nabal era da casa de Caleb. E no Antigo Testamento, Caleb era um dos 12 espias que era fiel a Deus, que entrou na terra prometida. Ou seja, era gente de Deus mesmo. Por Nabal ser do jeito que ele era, do modo que ele era, essa expressão que eu vou dizer agora é muito forte, é como se ele fosse um tronco de uma árvore podre, mas com a raiz boa, sabe? Nabal, ele vinha de uma família boa, de uma família com princípios, de uma família que não corrompia os seus valores, mas Nabal era como o ovelhinha negra da família, sabe? Que joga fora tudo, que joga fora o legado e que estraga toda a sua família dali para frente. Que enquanto os funcionários de Nabal estavam no campo, cuidando, dos seus afazeres, Davi, que já estava ali no deserto com seu exército de homens, ele ajudava os funcionários de Nabal a cuidar das ovelhas, a cuidar do seu patrimônio para que ninguém roubasse Nabal. Davi, já não tendo tanto recurso para sobreviver em meio a essas fugas de seu sogro, ele ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Era uma ocasião festiva, pelo preço da lã ser muito caro. E aí o texto diz que ele manda 10 jovens dos seus exércitos ir ao encontro de Nabal, saudar ele e pedir uma oferta, como se fosse uma recompensa, sabe? O texto diz que Nabal, sendo um homem muito arrogante, mesquinha, mão fechada mesmo, sabe? Ele era amante do dinheiro, com temperamento insuportável. O texto diz que ele era um homem louco, que qualquer pessoa que ficasse perto dele adoecesse. E aí ele ouvindo, o que os jovens estavam falando do exército de Davi, em questão de pedir uma oferta, o texto diz que o cara ficou furioso. Diz que ele insultando, gritando, falou: quem é Davi? Quem é Davi da casa de Jessé? Só que ele sabia quem era Davi, só que ele fez isso para humilhar Davi, sabe? Colocar ele, comparando ele como um fugitivo, como um escravo, sabe? E aí o texto diz que ele compara Davi como se Davi não fosse ninguém e não quis ajudar coisa nenhuma. Eles retornam, conta para Davi. E agora Davi já é um homem guerreiro, já não é mais aquele menininho que a gente conhece. O texto diz que ele planeja se vingar de Nabal. Um exército de 600 homens, 200 ele deixa cuidando as praias, pega 400 homens, manda cada um pegar a sua espada e desce ao encontro de Nabal, com sangue nos olhos. Porém, quando os jovens de Davi vai entrar em contato com Nabal para pedir uma oferta de recompensa, o texto diz que havia um jovem com Nabal. E esse jovem, ele teve o bom senso de entender que aquilo que Nabal fez não foi correto. Esse jovem chega até Abigail. Abigail é a esposa de Nabal.
e ele explica a situação. E ele fala assim, ó, Abigail, a situação tá ruim. Davi mandou os mensageiros lá do exército dele para saudar o meu senhor, mas ele não aceitou. Ele é um homem, assim, filho de Belial, incomunicável, ninguém consegue falar com ele. E ele explicou a situação, que sobretudo Davi e seus exércitos foram bons com eles, né? E aí ele falou assim, ó, se tiver alguma coisa para você fazer, você faz agora, porque Davi tá vindo com o seu exército e vai matar todo mundo da casa de Nabal. E aí vem a primeira aplicação desse texto. Porque para esse jovem que era servo de Nabal chegar até Abigail, esposa de Nabal, significa que Abigail era uma mulher acessível. Significa que ela era uma mulher comunicável. E aí vem a primeira aplicação. Porque você quer descobrir se você é uma pessoa acessível, uma pessoa de fácil comunicação, quando acontece alguma coisa na sua casa, quem te procura para resolver o problema? E agora vai entrar onde a gente mais aprende com Abigail. Cara, o pau tá torando. Eu fico impressionada que ela poderia ter chutado o pau da barraca. Falado, ó, já que ele é ruim, que Davi venha que mata todo mundo mesmo. E ela ficava com a fortuna dele, porque o texto diz que ele era um homem muito rico. Ele era um dos maiores fazendeiros da região. Cara, o texto diz que Abigail, sem falar nada, uma mulher discreta, com coragem, sabiamente, ela correu. Pegou pão, pegou vinho, pegou ovelha, pegou provisão, muita comida, colocou no jumento e desceu ao encontro de Davi. Olha só isso. Existem horas que, ao invés da gente confrontar num momento de crise, o que a gente precisa é ficar em silêncio. Existe um momento que, ao invés da gente não fazer nada, a gente precisa agir. Abigail, ela teve pressa. Tem hora na vida da gente que a gente chega em determinados tipos de crise que a gente precisamos ter pressa para salvar a nossa família, para a gente salvar o nosso casamento. Quantas vezes a gente vê problemas na nossa frente, uma circunstância, um problema mal resolvido que a gente vai empurrando com a barriga e a gente não resolve. Deixa pra lá, fala, não quero ter dor de cabeça não. Tem coisas que a gente precisa chegar e falar assim, ó, meu camarada, vem cá, vamos sentar e vamos conversar. Mas tem coisas que a gente precisa agir, ter pressa para salvar a nossa família, para salvar o nosso casamento. Eli com a sua lerdeza, Eli vendo os seus filhos pecar debaixo do seu nariz. Ele não exortou seus filhos e por isso Deus matou seus filhos e mais de 34 mil homens. Abigail, quando ela encontra Davi, olha o que o texto diz. Ela desce do jumento, ela se ajoelha. Humildemente, o texto diz. Sabe o que é se ajoelhar? É um ato de humilhação. Ela conversa com sabedoria e graça. O que eu aprendo com Abigail é que eu preciso ser humilde na hora da crise. Vai ser necessário, muitas das vezes, no momento de dificuldade, eu me humilhar. Como eu já disse, talvez para Abigail, era melhor que Davi fosse lá e matasse Nabal, matasse toda a sua família. Seria um alívio para ela. Mas o texto diz que discretamente ela saiu em defesa
do seu marido, que não merecia, mas era o seu marido. E aí vem a quarta aplicação deste texto. O seu marido pode ser o pior marido do mundo, mas ele é seu marido. A sua esposa pode ser a pior esposa do mundo, mas ela é sua esposa. Os seus filhos pode ser rebelde, pode ser respondão, pode ser birrento, pode ser o pior filho do mundo, mas é seu filho. Tenha pressa em salvar a tua família. Sabe como isso terminou? O texto diz que Davi acalmou seu coração, pegou seus presentes que ela levou e foi degustar de cada um deles com o seu exército. E ele lhe deu uma ordem e ele diz: fica tranquila, eu não sou mais uma ameaça para sua família. Abigail, ela foi sábia e reverteu o quadro de morte da sua família. Mas sabe a parte que eu mais me impressiono nesse texto? É que o texto diz que após tudo isso, ela ainda voltou para sua casa. Abigail volta para sua casa e o texto diz que Nabal tá fazendo uma festa de rei. Tá bêbado, embriagado. Sabe essas pessoas que têm mania de querer ser uma coisa que não é, só para impressionar? Assim era Nabal. Nabal era um homem alcoólatra, fora do controle emocional, mental, para resolver, para tomar uma decisão. E o texto diz que Abigail, vendo aquilo, ela não falou nada. Na hora da crise, no momento de dificuldade, não negocie seus princípios. Eu vejo tantas mulheres que no momento da crise de dificuldade do seu casamento, já quer chutar o pau da barraca, já quer separar, já quer divorciar. Mas se hoje eu aprendo algo com a Abigail aqui, é que na hora da crise eu não posso negociar os meus princípios. Não é a crise que define, são os valores de Deus que permanecem. Na hora da crise, coloque Deus, a sua confiança. Ela poderia ter confiado no seu dinheiro, na sua beleza, porque o texto diz que ela era uma mulher sensata, uma mulher com caráter. O texto diz que ela era uma mulher muito formosa. Além de todas essas qualidades, ela era uma mulher muito bonita. Ela poderia ter se vendido para Davi, mas não. Ela colocou a sua confiança em Deus e foi ao encontro de Davi. Ela espera o outro dia amanhecer. Ela chega até Nabal e eu imagino ela dizendo: senta aqui agora, meu camarada, vamos conversar. Conjecturando nas minhas palavras, ela conta para Nabal tudo o que aconteceu, que a morte já estava decretada para a sua casa e para a sua família. Mas Deus reverteu o quadro. A Bíblia diz que após ela conversar com Nabal, o seu coração endureceu. Alguns estudiosos dizem que deu um infarto nele, de tão bravo que esse homem ficou. O coração dele ficou como uma pedra e ele não se arrependeu. Passado 10 dias, o próprio Deus o matou. E agora, Nabal
não tinha dado um cabrito sequer para Davi. Mas agora, Davi, sabendo que ele morreu, mandou um jovem do seu exército ir de encontro com Abigail e oferecer para ela se ela queria ser esposa de Davi. Consequentemente, casando com Abigail, Davi teve seus rebanhos, Davi teve sua fazenda e o pior de tudo, Davi teve a sua esposa. Nabal, ele tinha tudo para dar certo. Ele vinha de uma família boa, ele tinha uma mulher maravilhosa, porque o texto é claro. A gente vê que Abigail era uma mulher de caráter, uma mulher sábia, uma mulher sóbria, humilde, com coragem, temente a Deus e muito bonita. Nabal era rico, Nabal tinha tudo para ser um homem feliz, mas ele jogou tudo fora. Sabe que eu aprendo com isso? Que o dinheiro não traz felicidade. Onde não tem comunicação saudável entre eu e meu cônjuge, entre eu e meu filho, entre você e a sua esposa, a família se destrói. Onde tem ingratidão, a bênção de Deus não vem. Onde a bebedeira está presente, a lucidez vai embora. Eu já fui uma pessoa alcoólatra. Chegava quinta-feira, eu precisava beber, porque minha cabeça começava a doer. E eu era dependente do álcool. Bebia quinta, sexta, sábado e domingo. Só parava no domingo porque na segunda eu tinha que trabalhar. E sabe o que eu posso afirmar para você? É que quando a pessoa começa a beber, ela se sente forte como um leão. Quando a pessoa começa a beber, ela se sente bonita como um pavão. E depois começa a fazer macaquice. E termina num chiqueiro, na lama como um porco. Abigail, ela era uma mulher de bêbado, mas agora se casa com um rei e vai se tornar mãe de príncipes. Deus reverteu o caso. Deus recompensou Abigail. E se hoje eu tenho uma palavra para te entregar não negocie seus princípios. Tenha pressa e salve a tua família. Amém? Deus abençoe. Livro de 1 Samuel, capítulo 25, narra a história de Davi, Nabal e Abigail. Este texto é um texto muito longo, porém eu não vou trazer nenhum versículo aqui para o vídeo não ficar muito extenso.